Se Jesus fosse só mais um mestre, a história já teria esquecido ele. Só que aconteceu o contrário. O calendário gira em torno do nascimento dele, o nome dele atravessa impérios, filosofias, revoluções, guerras e até internet, e ainda provoca decisão. Sabe, tem gente que diz o seguinte: todas as religiões dizem a mesma coisa, só muda os nomes. Essa frase até funciona bem em conversa de elevador, mas funciona muito mal quando você abre o evangelho de fato. Porque Jesus não aparece como um professor oferecendo conselhos, Jesus aparece como a própria resposta. E é aqui que muita gente acha problemas, principalmente porque a nossa geração, que ama a palavra tolerância, tem alergia à exclusividade. Só que o ponto não é vencer o debate, o ponto aqui é encarar a pergunta que muda o eixo da vida: quem é Jesus? Eu quero usar um texto curtíssimo, mas importante. João 14, Tomé faz a pergunta que todo mundo faria: Senhor, como é que a gente vai saber o caminho? E Jesus responde com uma frase simples: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Repara no tom, ele não aponta um mapa, ele se coloca no mapa. Ele não entrega uma técnica aqui, ele entrega a si mesmo. E aí Jesus continua falando: quem me vê, vê ao Pai. Isso aqui já coloca Jesus fora das prateleiras comuns dos líderes religiosos, porque líder religioso aponta, mas Jesus revela. Líder religioso ensina como se aproximar de Deus. Jesus fala como quem veio de dentro e traz Deus para perto de nós. Agora, eu sei que o que passa na sua cabeça pode ser diferente. Ok, legal, mas como é que eu sei que isso não é só um discurso religioso? Beleza, vamos tratar isso com uma seriedade especial aqui. A pergunta por que Cristo é diferente existe porque o mundo está lotado de espiritualidade. E espiritualidade hoje virou uma prateleira infinita, assim como o supermercado. Gente medita, lê frase de sábio, coleciona rituais, faz retiro, diz que o universo vai se alinhar. E ao mesmo tempo continua vazio por dentro, cansado, com culpa, com medo do futuro, com medo da morte. A gente vive uma era com muita informação e pouca transformação. Quando alguém encontra Jesus de fato, acontece uma coisa estranha. A pessoa para de correr atrás de uma sensação e começa a caminhar com uma pessoa. Isso é a diferença real, porque o obstáculo aqui é bem simples. A mente moderna aceita Jesus como um exemplo, aceita Jesus como um influenciador do bem, aceita Jesus como uma boa energia. Só que Jesus fala como Deus. E quando Jesus fala como Deus, você precisa lidar com uma escolha real. Uma escolha, não uma opinião. Porque um homem comum dizendo o que Jesus disse cria um certo problema. E aqui entra um clássico argumento usado por C.S. Lewis, que você conhece. Se Jesus fosse apenas um humano, ele não poderia ser apenas um grande mestre moral enquanto reivindica coisas que pertencem somente a Deus. Isso exige uma decisão, uma coragem intelectual. E eu sei, é desconfortável, mas é um bom desconforto. Um desconforto de quem arruma a casa. Tem uma diferença prática entre o cristianismo e quase qualquer outra proposta espiritual. Você consegue imaginar o islamismo existindo sem Maomé? Sim, porque o foco final está na revelação e na submissão. Você consegue imaginar o budismo existindo sem Buda? Sim, porque o foco final está no caminho e na prática. Mas você consegue imaginar o cristianismo existindo sem Cristo? Não. Sem Cristo, o cristianismo vira moral, vira um conjunto de faça isso, faça aquilo, vira uma etiqueta religiosa. O cristianismo de verdade vive da vida de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus. Sem isso, tudo isso vira palestra motivacional com linguagem bíblica. E tem gente vivendo exatamente assim, um cristianismo cheio de agenda e vazio de Cristo, cheio de regras e sem presença, cheio de liturgia, mas sem vida. Esse episódio, esse vídeo é um convite para você voltar ao centro, porque sem o centro a roda vai desmoronar. Outra diferença gritante aqui é que Jesus afirma ser totalmente humano e totalmente divino. Isso não é necessariamente um detalhe teológico, isso resolve uma dor humana real, porque você precisa de alguém que entenda a sua dor de perto, de alguém que tem o poder para te tirar dessa dor. Um terapeuta entende, um rei manda, Jesus entende e salva. Ele entende a tentação, o cansaço, a pressão, a tristeza. Ele conhece a fragilidade humana por experiência vivida. E ao mesmo tempo, ele fala com autoridade sobre o perdão, sobre a eternidade, sobre ressurreição. E essa combinação muda tudo. Quando você ora, você não está apenas falando com uma ideia no teto. Quando você fala com alguém que
Conhece a sua humanidade de dentro, que carrega o céu inteiro na identidade dele. Ele te conhece e isso muda a forma como você enfrenta a ansiedade, a forma como você lida com a culpa, a forma como você atravessa o luto. Deixa eu te dar uma parte mais pé no chão aqui. A existência de Jesus não depende da sua fé. A fé depende da existência dele. E aqui tem um ponto que me impressiona, porque até quem não é cristão nos primeiros séculos falou de Jesus. Alguns com desprezo, outros com ironia, alguns como quem registra um fato incômodo da sociedade. Isso importa porque tira Jesus do campo de mito. Ele entrou no espaço público, ele mexeu com as estruturas, ele deixou um rastro na história. E mais, o movimento cristão antigo cresce em ambientes hostis, sem poder político, sem patrocínio, sem status, cresce por convicção. Existia gente morrendo por uma afirmação simples: ele ressuscitou. Isso não prova tudo sozinho, mas mostra que a conversa é mais séria do que a religião do seu avô. Agora vem uma parte que o cristão precisa entender, porque a gente acaba esquecendo e isso é trágico. Existe um tipo de evidência que a Bíblia usa como uma assinatura: a profecia. Séculos antes, a Escritura descreve traços da vinda do Messias, um lugar, o tipo de ministério, sofrimento, rejeição, uma linha do tempo, imagens de sacrifício, e isso aparece como um mosaico, peça por peça, espalhado no Antigo Testamento que ganha forma completa na vinda de Jesus e na vida dele. Isso não é uma coincidência poética, isso cria um padrão para que ele venha. E o padrão só aponta para um ponto. Jesus não entrou na história por acaso, ele veio por uma promessa. Tem gente que lê a Bíblia como se fosse uma coleção de frases soltas para postar nos stories. Mas a Bíblia é uma história com direção, com foco. E Jesus é o centro desse foco, é o centro desse alvo. Deixa eu te trazer agora para o final, para o coração. Porque se tudo isso ficar no campo da teoria, a vida não muda e você sabe disso. Você já teve dias em que a sua cabeça estava cheia de informação espiritual, mas o coração continuava pesado, e aí está o problema. Porque você conhece os versos, você conhece as músicas, você conhece o vocabulário bíblico. Só que na hora que a vida aperta, a pergunta que aparece é: Deus, será que eu posso mesmo confiar em você? A diferença real de Cristo aparece aqui, agora. Porque Jesus não dá só o conteúdo, ele também dá relacionamento. Ele quer ter relacionamento com você. Ele não te oferece um caminho para subir, ele te pega pela mão e anda com você. Ele não te entrega apenas um manual, ele te dá uma presença real na sua vida. E isso explica por que tantas pessoas, em tantas culturas, em tantas épocas diferentes, chegaram ao mesmo lugar, uma confiança profunda em Jesus no meio do caos. Sabe, eu já vi gente com pouco estudo bíblico, pouca bagagem teológica, pouca fala bonita, mas com uma paz absurda porque tinha Cristo. E eu já vi gente com muito discurso, muita teologia e um coração seco, duro, irritado porque estava longe do centro. Agora, a gente chega no coração do evangelho, a graça. A graça não é desculpa, não é coisas aleatórias, a graça é resgate. Graça não é tanto faz, a graça é você vale tanto que alguém escolheu pagar caro pela sua vida. O ser humano vive tentando compensar, equilibrar, negociar com a própria consciência. E isso cansa a gente, não é verdade? O evangelho não pede que você traga uma lista de méritos, de coisas que você é capaz de fazer. Ele pede que você venha como você está e seja transformado. E isso é diferente porque é a raiz de tudo. A espiritualidade às vezes melhora o comportamento, mas Cristo transforma pela raiz, a natureza completa. Muitas espiritualidades por aí ajudam a controlar o impulso, mas Cristo cura o desejo. Muitas vezes outras religiões ensinam a disciplina, mas Cristo gera um novo coração. Isso não acontece pela força do braço, acontece pela contemplação do amor de Deus, um amor que mexe com as engrenagens internas do jeito mais profundo. Sabe, a maior ameaça ao ser humano não é a tristeza, é a morte. A morte é o ponto final que tenta dar sentido ao absurdo. E aqui é a diferença entre uma coisa e a outra. Cristo não apenas falou de vida eterna, ele atravessou a morte e voltou. Se a ressurreição é verdadeira, então Jesus não é só referência moral. Ele é o Senhor da história, da nossa história, da sua história. E isso muda como você pode olhar para amanhã, muda como você lida com o luto, muda como você encara a injustiça, porque a ressurreição, ela é uma frase sem palavras, a dor tem prazo, o mal tem limite, o fim não é o fim de verdade. Então, por que Cristo é diferente? Porque ele não oferece só um caminho, ele se torna o caminho para mim e para você.
porque ele une a humanidade real com a divindade real. E isso cria um mediador que entende você e te salva. Ele entra na história com rastros, com impacto, e ele transforma as pessoas, porque Cristo carrega uma assinatura profética que aponta para uma promessa que já foi cumprida e que será cumprida novamente. Ele levanta a gente quebrada com a graça, e a graça muda o ser humano onde nada mais é capaz de mudar, porque Cristo enfrenta a morte e sai dela com a vida. Aqui fica a pergunta que você precisa responder. Você tem admiração por Jesus ou você tem confiança real em Jesus? A admiração te inspira por alguns minutos, mas a confiança ela te sustenta por décadas. E se você chegou até aqui, você já percebeu, essa série está ficando cada vez mais profunda. Então continua comigo para o próximo episódio. Se inscreva aqui no canal para acompanhar a sequência e envie esse vídeo para alguém que ainda enxerga Jesus como um personagem distante, quando na verdade ele precisa e pode ser o centro vivo da fé dessa pessoa. Eu te vejo no próximo vídeo.